a mais essa sessão do Minhoca Imagem, a sessão mais emocionante da minha semana, como eu digo faz tempo, e um caso hoje que vai gerar dúvidas, que vai gerar aprendizado e ter o potencial de acabar com algumas amizades. E para discutir esse caso hoje, nós estamos muito bem acompanhados, né, Edileide? Boa tarde. Sim, boa tarde a todos. Temos duas convidadas especiais, né, a doutora Vivian Lerner e a doutora Marinela, que estão aqui conosco. Vocês já imaginam que o caso tem alguma coisa a ver com doença coronária, mas talvez não, né? Vamos lá ver o final da história toda hoje. E temos nossos dois residentes que vão também fazer a apresentação do caso, a doutora Juliana, que eu não me arrisco a dizer o sobrenome, doutora Juliana nossa RU, e o doutor Tiago Abizaide, aí já dá para dizer o sobrenome dele, o doutor Tiago Abizaide vai fazer um resumo de realce tardio na ressonância, que eu quero que o Ibrahim depois... Mas então tem doença coronária mesmo hoje, né? Tem três... Não sei. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos. A gente queria pedir mais uma vez que vocês participassem, né, com comentários, com perguntas. Eu estou vendo que o doutor Bruno Valdigem não veio presencialmente, não nos deu a honra da presença. Obrigada, Bruno, pela sua presença aqui. Não sei se o Fernando Scolar está conosco. O UFS é dele. Olá, Fernando, boa tarde. Obrigada pela presença. Vamos, então, começar. Doutora Juliana, por favor. Boa tarde a todos. Vamos começar, então, o nosso caso clínico. Paciente JCB, masculino, 62 anos, natural e procedente do interior de São Paulo. O paciente deu entrada aqui no pronto-socorro no dia 9 de fevereiro, referindo uma dor torácica recorrente em pequenos esforços, foi durante o banho, que sem irradiação, com duração de cerca de 5 minutos, se aliviou pelo repouso. Iniciou há cerca de 3 dias da admissão e vinha recorrendo desde esses pequenos esforços. Ele referia também que apresentava já uma dispneia em classe funcional 3, que vinha se acentuando desde o diagnóstico de insuficiência cardíaca há cerca de 2 anos. De antecedentes, é um paciente que já relatava uma história de infarto em 2000, sendo que não temos muitas mais informações sobre isso, uma insuficiência cardíaca em investigação ambulatorial, fibrilação atrial, hipertensão, ex-tabagista com uma carga tabágica de 80 maços ano, ex-etilista de 2 a 3 garrafas de cerveja por dia durante 15 anos, negodestilados. De medicações, o paciente fazia uso de bisoprolol, losartana 2 vezes por dia, espironolactona, furosemida, digoxina, varfarina, simvastatina e alênia. No exame físico desse paciente, a admissão, o exame físico, na verdade, dentro da normalidade, o ritmo irregular, sem sinais de nenhuma descompensação da insuficiência cardíaca, exceto uma frequência um pouco mais aumentada. E esse é o eletrocardiograma do paciente da admissão. Vou pedir para o doutor Maicon comentar o eletro, por favor, doutor Maicon. Olá, boa tarde. Antes de mais nada, um eletro em ritmo de fibrilação atrial com QRS estreito. Chama a atenção o que nos parece ser uma onda aqui de 2D3 AVF, uma zona inativa nessa parede, e uma certa decomposição do QRS D1 e AVL, você vê que não é uma conformação que a gente conhece, o que pode sugerir uma miocardiopatia de base. Uma onda R que progride pouco, e o que mais me chama a atenção é suscitar uma provável doença já de base e talvez uma área inativa nessa parede inferior. Sugeriria isso no primeiro momento. Tem um segundo ECG, né, Juliana? Temos. Esse segundo eletro é um eletrocardiograma antigo que foi buscado aí pelo prontuário do paciente. Vamos às nossas convidadas. Vivian e Marinela, vocês concordam com a zona inativa inferior para esse paciente ou um BDAS? Bom, ou as duas coisas? Eu acho, não dá, ou as duas coisas. Não dá para afastar a zona inativa inferior. Eu não afastaria. Marinela? Eu também não, ainda mais que ele tem um histórico de um infarto prévio, então poderia ser uma zona inativa de parede inferior. Mas, assim, eu não sou expert em eletrocardiograma, não sei se haveria também critérios aí para falar num BDAS ali, né? Porque o eixo está um pouco desviado para a esquerda. Desculpa. Vá. Bruno Valdigem, o que você achou? Eu voto mais em zona inativa. É verdade, a circulação atrial talvez atrapalhe um pouquinho para ver repolarização.
só que não sei também o quanto isso vai influenciar. O D1 está super reservado, eu acho que estaria mais até com zona nativa nesse momento. Fernando, quer comentar? Oi, tudo bom? Não, eu também iria pela zona inativa, até pela história do paciente, né? E pela dor e tudo mais, eu acho que faria sentido, sim. Perfeito. Vamos então em frente, Juliana. Vamos lá. Esse é o raio-x de tórax evidenciado pelo nosso paciente. Temos aqui um índice cardiotorácico dentro aí da normalidade, um discreto aumento aqui, sugestivo aumento aqui do átrio direito, uma inversão de trama vascular, um raio-x bem perinsuflado. E aí a gente pensa em quais seriam as nossas hipóteses diagnósticas nesse caso. Será que estaremos diante de uma síndrome coronariana aguda? São os pacientes que têm fator de risco, teve uma dor típica agora? E aí será que teríamos, então, esse evento sobre um paciente que já tem uma miocardiopatia isquêmica prévia, ou a gente estaria diante de outra miocardiopatia isquêmica, outra miocardiopatia de base, e agora o paciente fazendo um novo evento? Vamos começar com os nossos residentes. Doutor Gabriel, quer comentar, por favor, esse caso, doutor Gabriel? Bom dia. Também acredito, como o doutor Fernando falou, em uma miocardiopatia de base, somente pelo eletro, uma área nativa inferior, o paciente já tinha uma clínica prévia de IC nos últimos 2 anos, que vinha aparentemente em progressão, somado agora aparentemente um novo evento que ele teve há 3 dias. Acho que eu iria por essa linha de raciocínio. Uma miocardiopatia não isquêmica, é isso? Acredito que uma miocardiopatia isquêmica de base e um possível novo evento agora. Perfeito. Doutor Ibrahim, doutor Tito, querem comentar? Eu acho que pela clínica apenas e o eletro, essa onda RC em progressão, eu também pensaria em algum evento isquêmico de primeira, assim, primeira opção. Eu queria fazer uma pergunta nesse comentário. Ele não tem CAT antes, né? Não fez CAT, né? Daquele. Tá. Porque é uma evolução um pouco típica para tudo, né? Muita gente votou no eletro com zona nativa inferior, então é possível que ele tenha tido um infarto mesmo, mas é uma evolução um pouco típica, dor reentrante, de vez em quando ele tem dor em repouso, caracterizada como doença coronária. Como eu já vi a ressonância hoje, eu não quero avançar muito, mas faria sentido a gente pensar num novo evento isquêmico agora. Se o CAT não viesse mostrando lesões, eu avançaria com outros exames para tentar descobrir alguma das causas que podem ser... difícil a gente pensar em minoca, né? Mas alguma daquelas causas que mimetizam minoca, que poderia ter uma cardiomiopatia, poderia ser uma miocardite, alguma outra coisa. Mas se a gente acreditar que a história de síndrome coronária aguda prévia é real, e se a gente levar a sério que agora ele tem, esse pode ser um caminho a ser tomado. Eu acho que nunca é demais a gente repetir, principalmente numa sessão que valoriza tanta imagem, a importância da gente explorar bem a história e se convencer de que ele teve uma síndrome coronária prévia, porque isso pode mudar totalmente a conduta daqui para frente, né? Fernando, quer comentar? Isquêmica ou não isquêmica? Tudo bom, pessoal? Então, acho que, com certeza, isquêmica é a primeira hipótese, né? Porque tem uma apresentação clínica típica, tem uma história prévia, tem inúmeros fatores de risco aqui. Agora, o que chama atenção é que muitos pacientes com insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica, eles não têm no ambulatório queixas de angina, geralmente. Eles geralmente estão bem controlados, né? E ele vem com uma angina típica. Então, só para botar uma outra opção também, assim, além de repente, ter tido uma progressão da doença de base, a gente vê que ele está com bisoprolol 2,5 e ele tem fibrilação atrial. E a frequência cardíaca dele está em 97. Pode ser que alguma outra coisa tenha acontecido e só pelo esse aumento da frequência cardíaca, que não parece estar bem controlada, tenha exacerbado uma doença a isquemia de base, né? Que poderia estar controlada até pouco tempo atrás, né? Então, daqui a pouco, uma própria descompensação da insuficiência cardíaca, aumentando essa frequência cardíaca dele, poderia exacerbar uma isquemia subjacente que não é exatamente um novo evento, né? A gente também pode pensar. Mas eu acho que tudo muito ligado à parte isquêmica, né? Como primeira hipótese aqui para esse caso. Vocês duas concordam, Marinela e Vivian?
Sem dúvida nenhuma, pelo histórico dele, por todos os fatores de risco que ele tem, eu pensaria, obviamente, agora num evento coronário. Agora, a gente não tem... Nós estamos raciocinando basicamente com os fatores de risco, a história clínica e com o eletrocardiograma dele. Parece que ele tem uma história anterior de insuficiência cardíaca. Será que isso tem causa isquêmica ou não? Quer dizer, ele pode ter outras coisas associadas. Ele é um hipertenso, ele foi um etilista, então aí eu posso ter a concomitância de outras causas de insuficiência cardíaca que não necessariamente a causa isquêmica. Fibrilação atrial num paciente isquêmico puro não é uma coisa muito frequente, né? Isso chama atenção. Então, assim, eu ficaria com a pulguinha aqui atrás da orelha se, além da cardiopatia isquêmica, ele não tem alguma outra cardiopatia de base aí, visto que ele é hipertenso, ele é um ex-etilista, pode ter outras coisas, não sei, na ausculta cardíaca não tinha nada, né? Alguma coisa valvar, aparentemente não, alguma outra miocardiopatia desconhecida. Mas agora eu diria que tem alguma coisa isquêmica aí. Concorda, Vivian? Eu concordo. Quando foi o outro infarto dele? 2000. Ele tem uma história bem longa também. Se o primeiro realmente foi um infarto, ele tem 21 anos de história, então pode ser uma miocardiopatia isquêmica ou associada a uma outra miocardiopatia de base. E eu concordo totalmente com a Marinela que essa apresentação com FA, só zona inativa inferior, não convence, não é o habitual do doente miocardiopata só isquêmico, né? Vamos, então, em frente. Bom, foram solicitados, então, esses exames laboratoriais no mesmo dia da admissão do paciente. Chama a atenção aí um BNP um pouco aumentado, de 3.180, e uma troponina de 464,1, bem acima aí do nosso limite dentro da normalidade. Essa troponina, ela persistiu aí elevada, cerca de 2 horas depois, em 410, e aí dentro de 24 horas, ainda mantida elevada em 440. Então, ela teve uma variação menor que 10% aí nas primeiras dosagens, mas depois, ao longo da internação, ela assumiu aí uma decrescência. Eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre se houve curva, se não houve curva de troponina, se isso aqui reflete infarto ou se reflete só uma injúria miocárdica. Eu vou pedir para o doutor Maicon comentar. Só a ponderação, assim, do protocolo de dor torácica, de síndrome coronariana aguda, é 0, 3 e 6, então é tudo no começo. Se você considerar só isso, as 3 primeiras dosagens já deram o diagnóstico de injúria. O que incomoda é que, ao longo do tempo, caiu, e caiu com mais de 50%, o que muda o diagnóstico. E a gente fica na encruzilhada. Eu considero um novo evento ou eu considero só uma injúria? Eu confesso que eu estou na mesma dúvida. Eu acredito que o desenrolar da nossa discussão vai chegar em alguma conclusão. O fato é que o ProBNP está alto, então ele já tem algum componente de sobrecarga de câmaras. Ele tem um componente de IC associado, é o que eu sei, que poderia justificar ela já ser alta de base. Mas a curva eu não consigo explicar que não seja um novo evento. Eu fico realmente na dúvida. Dá para a gente explicar, entender que na injúria, paciente com insuficiência cardíaca descompensada pode elevar a troponina e, à medida que você corrige a insuficiência cardíaca, essa injúria pode se tornar um pouco menos intensa. Então, se nas primeiras 3 dosagens não teve uma redução, não curvou, né, não teve esse aumento acima de 20% ou queda, eu acho que dá para a gente dizer que não é infarto aqui. Mas vamos ouvir a opinião das nossas expertas aqui. Eu queria só fazer uma ponderação, desculpa, doutora, só um detalhe. Considerando esse seu raciocínio, de fato, para o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, na vigência da dor, ele não fez a curva. Então, ele manteve o patamar, de fato, a injúria. Nesse momento que caiu, ele já estava totalmente sem dor. A gente perde o parâmetro da distância do sintoma para a curva de troponina, o que favorece, de fato, ser uma injúria que caiu e melhorou. Eu fiquei pensando nisso depois que a senhora falou isso. Eu concordo com a Edileide. Eu não entenderia essa primeira avaliação como infarto. Eu consideraria injúria.
Alguém quer fazer algum comentário? Fernando, Bruno? Bruno, esse BNP ele pode estar mascarado ou ter um viés da FA, não pode? Se, por exemplo, tiver uma descompensação da SFA e pode aumentar esse BNP e está confundindo a gente com alguma outra análise? Acho que o seu microfone está desligado, Bruno. Meu som sumiu um pouco, vou esperar um pouquinho mais para falar. Queria falar um pouco, mas vou falar mais no final. Vamos então continuar? Bom, então, como foram muitas dúvidas levantadas, nós fomos atrás, né, de alguns exames prévios do paciente. Um deles é a cintilografia. Doutora Priscila está conosco? Deve ser ela. Doutora Olá, tudo bem? Priscila, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim, muito bem. Você poderia comentar essas cintilas, imagens, por favor, doutora? A cintilografia inicial desse paciente, ela mostra uma área de hipocaptação persistente que pega o território, em geral, da região lateral, né? Só que é uma cintilografia com um aspecto de miocárdio dilatado, né? Então, ele parece ter uma miocardiopatia, uma área de hipocaptação persistente. Apesar de ser um território que pode ter correspondência coronariana, é ainda um aspecto que a gente costuma ver em miocardiopatias não isquêmicas, por fibrose de outra etiologia. Então, ele tem uma área de persistente que pega a parede inferior, inferolateral, um pouquinho da região anterolateral e ápice, e um músculo de aspecto de miocardiopatia dilatada. Então, eu não consigo, por essa imagem, definir que isso é de etiologia isquêmica, mas ele tem um defeito persistente, que pega aí região lateral / inferior. Perfeito. Essa cintila foi feita 6 meses antes desse quadro de dor agora, né? Você quer mostrar, por favor, as imagens de novo, Juliana? Tá, isso, a projeção aí. Conforme a doutora Priscila tinha comentado, né, uma hipocaptação persistente em região de ápice, anterolateral, inferolateral. Aqui também persistindo aí nesse outro eixo. Priscila, aqui nessa parede anterolateral dá a impressão de ter algum músculo, assim, alguma captação no meio de duas áreas sem captação nenhuma. Você acha isso interessante, essa observação ou não? Como se tivesse Parece músculo papilar. Você acha que é papilar aí? Não é muito, não é muito comum a gente ver isso na cintilografia. Geralmente a gente vê isso em situações em que há defeitos isquêmicos ou defeitos de perfusão próximo a ele, ou quando existe aumento de espessura, né? Mas aqui, como existe o defeito perfusional, é algo que eu não consigo definir, assim, etiologia mesmo. Perfeito. Vamos então em frente. Essa cintilografia tinha sido solicitada ambulatorialmente, né, para investigação dessa insuficiência cardíaca, e depois, posteriormente a ela, uma cintilografia com talho para avaliar aí sinais de isquemia e também viabilidade. Você comenta, por favor, Priscila? Então, surpreendentemente, no talho, esse paciente não tem defeitos importantes de perfusão. Só, Juliana, me lembra a diferença de data de um exame para o outro? Quanto tempo de um intervalo para o outro? Foram cerca de, acho que foi 1 ano, mais ou menos, de diferença. Tá, e a segunda questão que eu não tenho informação é o talho, o estresse foi de piridamol, assim como no MIB. Isso. Tá, então, assim, o que a gente tem? Isso é factível de acontecer, um paciente ter um defeito no MIB e esse defeito não se reproduzir no talho por algumas situações. A primeira delas, que a gente sempre pensa, é que lá no MIB, aquele repouso não fosse um repouso verdadeiro. O que significa isso? Se o paciente tiver uma dor torácica no dia do repouso e ele não referir isso para a equipe médica, isso não é um repouso de verdade. Então, ele pode ter um defeito perfusional no repouso provocado por um evento isquêmico não relatado e isso mimetizar uma perfusão persistente, quando, na verdade, isso não é um repouso verdadeiro. Então, nós estamos falando de estresse com estresse.
Então, por exemplo, se ele teve uma angina, se ele teve um episódio de dor de etiologia isquêmica, no dia que foi feito o repouso, isso pode acontecer, principalmente porque no DANT a gente faz o repouso e o estresse em datas diferentes. Né? Então, o paciente pode ter tido um evento de dor que provocou redução de perfusão no repouso do primeiro MIB, e isso gerou um grau de hibernação. Tá? Então, essa é a primeira opção. A segunda opção são pacientes que podem ter reperfusão espontânea, ou seja, ele fez um evento que provocou uma redução de fluxo de forma temporal, que foi resolvido espontaneamente, ou por medicação, já que não tem relato de nenhuma intervenção entre os dois exames. Mas o que a gente tem aí é uma mudança completa do padrão de perfusão, com o talho demonstrando uma perfusão normal. Então, acho que confunde mais do que ajuda. Com certeza. Se a gente já estava confusa, a gente confundia um pouco mais. Não, mas, Priscila, deixa eu perguntar uma coisa para você. Então, a sua opinião pessoal é de que com essa dupla aí de cintilo mais talho, você se afasta um pouco da doença coronária como sendo a principal causa de manifestação ou não? Você acha que não dá para concluir? Para mim, assim, ele tem um aspecto de miocardiopatia dilatada. O aspecto de dilatação, considerando primeira área de defeito, ela não é um defeito que seria suficiente para provocar esse grau de dilatação. Então, lá no MIB, já me passa a informação de que ele tem uma miocardiopatia de base e que ele tem um defeito perfusional, a princípio persistente, que pode ser provocado, inclusive, por doenças não isquêmicas, tá? Quando ele faz o talho depois, e ele tem ainda o aspecto dilatado, e ele tem uma perfusão normal, eu ficaria com a hipótese de injúria, ou seja, em algum momento ele fez uma área de defeito perfusional, inclusive com um momento de hibernação, e que isso se recuperou ao longo do tempo. Essa é a impressão que eu tenho. Mas a minha impressão é que a miocardiopatia de base não é isquêmica. Perfeito. Ok, então vamos em frente. Obrigada, Pri. Resumindo aí o que a doutora Priscila, né, já comentou, realmente uma hipocaptação persistente de grande extensão, e o talho aí, que foi um pouco mais de um ano, né, depois, sem sinais de isquemia, também de miocárdio hibernante, uma perfusão normal. Ambulatorialmente, diante desses diagnósticos, como o paciente também mantinha sintomático, encontramos também aí um cateterismo. Doutora Marinela, por favor, nos mostre o exame. Não tem um eco dele. A gente deixou para depois apresentar o eco. O eco não tem nada. Isso aí, não valoriza o eco, não. Não deixa de crescer muito, não. Como, Fernanda? Não entendi. Bruno, fala, Bruno. Não fica valorizando, enchendo a bola do eco, não. Já tem ressonância, tem sentido, não é ficar valorizando muito o eco, não. Tá bom. Engraçadinho. É que eu sou velha, né? Então o eco... Mas eu queria um eco também. Como eu diria o meu antigo chefe na hemodinâmica, a verdade está na ponta do catéter. Pouco tendencioso. Então, vamos dar uma olhada aqui. A cinecoronariografia, a primeira imagem, mostra que a coronária direita é uma coronária direita, estamos aí pela via radial, uma coronária direita de fino calibre. E como eu só tenho uma projeção aqui, eu estou vendo uma oblíqua esquerda e não vejo as outras projeções, eu fico na dúvida se ela dá um pequeno ramo descendente posterior. Então, ela pode ser uma coronária direita não dominante, eu precisaria ver outras projeções, ou ela pode ser dominante, mas de fino calibre. Vamos ver a coronária esquerda agora. Na coronária esquerda, realmente a gente vê uma grande artéria circunflexa. Então, começando aqui pelo tronco da coronária esquerda, um tronco de bom calibre, curto, sem nenhuma alteração importante. A artéria descendente anterior segue o tronco, e eu a estou vendo em toda a sua extensão, sem lesões significativas. A artéria circunflexa é um vaso calibroso, pode ser que isso aqui embaixo seja um pequeno ramo descendente posterior, então poderia ser um padrão, talvez, aí codominante. Vamos prosseguir aqui na análise. Oblíqua anterior direita cranial, projeção boa para ver a artéria descendente anterior, não vejo nada digno de nota. Alguma lesão discreta aqui na origem do ramo diagonal. A artéria circunflexa está rebatida ali para cima, não vejo nenhuma lesão importante. Estamos agora aqui
spider view, oblíqua à esquerda caudal, e aí a gente começa a ver, vocês estão vendo aqui na parte em que realmente fica a imagem parada, a gente começa a ver uma lesão importante, que a gente vê aqui, né, num dos ramos marginais da artéria circunflexa. E na próxima projeção, que é uma oblíqua anterior direita caudal, as caudais são sempre melhores para ver a circunflexa, definitivamente a gente vê um ramo marginal importante, uma lesão ostial e alguma lesão também na porção mais proximal. Eu acredito que não fizeram a ventriculografia desse paciente, né? Não fizeram, tá bom. Então, resumindo, tem uma coronária direita de fino calibre, talvez ela seja codominante, tronco e descendente anterior sem nenhuma lesão, e a artéria circunflexa, um vaso de grande calibre, talvez uma codominância com a coronária direita, e uma lesão importante num grande ramo marginal, que seria aí o segundo grande ramo marginal, próximo a uma bifurcação. A coisa parece que complicou um pouco mais ainda, né? Um pequeno marginal para ser responsável por uma situação clínica tão grave. Vamos em frente, doutora Juliana. Bom, então, esse cateterismo também foi solicitado, tinha sido solicitado ambulatorialmente, né, antes da admissão do paciente. E aí, então, agora, já que todos queriam, né, um ecocardiograma aí, pós-internação do nosso paciente. Doutor Tito Palpatino. Para o clamor Vamos ao que popular, realmente né? importa, Existe né? um clamor popular pelo eco. É o que importa, que é a função ventricular, o músculo. Boa tarde a todos. Primeira imagem, o eixo paraesternal, eixo longo, à esquerda sem o cólon, à direita com o cólon. A gente vê um ventrículo esquerdo moderadamente aumentado, um diâmetro de 63 milímetros, e já uma disfunção tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, que a gente vai quantificar melhor posteriormente. Tem um aumento importante do átrio esquerdo, um volume de 62 ml por metro quadrado, lembrando que o normal é menor do que 34. Aqui, aparentemente, nenhum refluxo significativo. Fazendo um eixo curto do ventrículo esquerdo, a gente vê uma hipocinesia tanto do septo, da parede inferior, mas a parede anterolateral realmente é um pouquinho pior. Mais à frente a gente vai fazer uma análise detalhada também, e uma fração de ejeção que gira em torno de 32%. O eixo curto um pouco mais acima, uma IT discreta, valva óptica trivalvular, sem nenhuma outra característica específica. A análise dos fluxos é uma IM, uma insuficiência mitral de grau discreto. Em relação à valva óptica também, nenhuma característica específica do fluxo, a gente só consegue ver uma redução do fluxo de acordo tanto com a DFA quanto com o débito da fração de ejeção, então a gente vê uma alteração do fluxo do stroke volume, é só interessante por causa do caso da IC. Fração de ejeção, na verdade, deu 31%, então uma disfunção moderada e importante do ventrículo esquerdo, e um FAC do ventrículo direito de 15%, bastante reduzido. Então uma disfunção biventricular importante do ventrículo direito, discreta, moderada e importante do ventrículo esquerdo. E como eu tinha citado previamente, a Priscila já tinha adiantado também, a gente tem um strain bastante alterado, tem um strain longitudinal global de 7,4, com uma alteração bem mais importante, digamos assim, na parede lateral, tanto anterolateral quanto inferolateral. Isso pode ser tanto da alteração contrátil, como uma certa discinesia, né? Uma alteração da sincronia da contratilidade ventricular esquerda. Então, disfunção importante do VD, moderada do VE, moderada importante do VE, um aumento moderado do ventrículo esquerdo, importante dos dois átrios. Não segue um padrão coronariano, mas se fosse correlacionar com esse cateterismo que a doutora Marinella mostrou, a gente tem sim essa alteração na parede lateral, bate bem com esse marginal que foi demonstrado previamente no CAD. Nesse ponto de investigação, o que anda acontecendo na cabeça de vocês? Né? Ainda é isquímico. Eu queria perguntar duas coisas para o Tito antes. Ponto. Deixa eu perguntar duas coisas para o Tito. Tem derrame pericárdico? Não, derrame pericárdico não. Tá. Parece a segunda coisa é, você que faz exame, vê paciente, você consegue dedicar todo esse conjunto de achados do eco com o resultado da cinecoronariografia, ou você acha que está díspare? Eu acho que a parte da parede lateral é explicada pela coronariografia, mas eu continuo achando que ele tem alguma cardiomiopatia a mais de base dele, né, anterior, tanto que ele tem disfunção do ventrículo direito também, tem SFA, ele tem uma série de comemorativos que a gente não leva em conta, né? Então, acho que esse fenômeno coronariano veio só em cima de outra doença. Então, para a Marinella, eu queria perguntar, pela cine, a irrigação, apesar da direita não ser o dominante,
a irrigação do VD era da direita, né? Quer dizer, aquela lesão da circunflexa não explicaria essa disfunção do VD, né? Então, eu também, assim, depois de ter, pelo clamor popular, a gente quis o eco, o eco deu bastante subsídio e só confirmou aquilo que eu estava achando, né? Quer dizer, tem a doença arterial coronária, mas tem uma outra miocardiopatia de base aí que não explica todo o resto. E definitivamente aquela coronária direita tão pequena não explicaria aquela disfunção do VD associada. Então, tem duas coisas bem diferentes aí. Eu acho que a Priscila quer fazer algum comentário, né, Priscila? Eu acho que a cintilografia já deu uma tendência nessa direção de não ser isquêmica a miocardiopatia, não é, não? Assim, a impressão que eu tenho é que aquele defeito, mesmo que ele tenha correspondência de uma lesão anatômica no CAT, ele não é suficiente para provocar aquele aspecto de dilatação que a gente vê na cintilografia que o eco confirmou. Então, mesmo no ventrículo esquerdo, não me parece ser causa da disfunção, talvez causa de uma piora de uma disfunção de outra etiologia. Não, para mim, eu tenho certeza absoluta que ele tem uma miocardiopatia de base. Você sabe, quando começamos, foi unânime todos dizerem que era miocardiopatia isquêmica, era fatores de risco, etc. Não, nós duas não. As duas não? Desde o começo a gente falou que não era apresentação típica de miocardiopatia isquêmica. Muito bem, agora parece que as coisas mudaram. Algum dos residentes quer fazer algum comentário? Maicon, quer comentar? Você também virou a casaca, agora é dilatado. Não é mais isquêmico. Doutor Ibrahim, chegou a sua hora. Quando as coisas estão confusas, a gente faz a ressonância e aí fica tudo mais confuso. Mas a ressonância aqui, eu já vi o exame, como eu disse, mas tem algumas coisas que eu queria comentar, porque são realmente relevantes para esse caso. Por favor, Ibrahim, seu microfone um pouquinho mais perto. Mas que são realmente relevantes para esse caso. Em primeiro lugar, quando a gente olha essa reconstrução coronal, já dá a impressão, o exemplo do que o Eco mostrou e de que a Priscila tinha mencionado também na cintilo, de um aumento global da área cardíaca com afilamento da parede anterior. Tanto é que quando eu olhei essa imagem, até pensei, sabia da história do infarto prévio, será que vai ter alguma coisa aí? Mas não vai não, a gente vai ver outras coisas. Tem um pequeno acúmulo de líquido pericárdio, como a gente vê aqui, que praticamente não vi derrame pleural. Quando se olha essas imagens axiais, chama atenção, da mesma maneira que o aumento do ventrículo esquerdo, a sobrecarga atrial esquerda. Então, talvez aquele BNP seja mais real do que a gente poderia imaginar e explicado só pela FA. As imagens em cine e ressonância vão mostrar, a exemplo que os outros métodos já mostraram, uma redução global da fração de ejeção, uma redução global da contratilidade, uma perda de sincronia contrátil intraventricular esquerda, fundamentalmente por afilamento e perda da fase, como essa imagem colorida aqui, exclusiva do mioc-imagem mostra, essa cor azul nesse miocárdio da parede lateral contra a cor verde do miocárdio das outras paredes, ou seja, ele está realmente batendo fora de sincronia e é mais fino. Então, tudo leva a crer que aqui a gente possa ter tido uma injúria a mais. Mas notem que não existe segmento normal nesse ventrículo, tudo bate fora de hora. E para quem já se acostumou com imagens da ressonância, essa aqui de cima à direita parece ter um pouco menos resolução, porque tem menos resolução, porque uma vez que o paciente tem fibrilação atrial, se faz essas imagens em respiração livre, que pelo menos elas permitem, né, Tito, que a gente veja um pouco melhor a contratilidade. E, de novo, o mesmo tipo de imagem de fase agora aqui embaixo à direita, em 4 câmaras, se percebe, note que a fase atrial em azul é diferente desse azul ventricular, mas aqui a gente tem o verde da parede lateral, que é uma parede efetivamente mais fina. Agora, em movimento, se percebe um pequeno refluxo mitral aqui em amarelo invadindo vermelho, por favor, sem nenhum tipo de conotação política. Essa é uma reunião científica. Aqui, as imagens em 4 câmaras, de novo mostrando a redução de contratilidade dos 2 ventrículos. É por isso que eu tinha feito aquela pergunta ao Tito. Um déficit de contração muito mais extenso do que apenas da parede lateral. Se observa a parede anterior, a parede inferior e aqui também o lado esquerdo aumentado. Fundamentais nesses casos, as imagens de perfusão, elas saem um pouco apressadas por causa da fração de ejeção mesmo, perdão, da fibrilação atrial mesmo, então tem essa imagem mais difícil de ver, mas congeladinha aqui à direita, a gente vê que tem um déficit de perfusão
que pega, inclusive, parte dos papilares, mas que pega principalmente a parede lateral, e a perfusão que é presente e preservada, a exemplo do que havia sido visto na cintilografia. Fizemos a imagem de washout para, já que é a última terça-feira do mês, vai que, de repente, a última terça-feira do último era um caso de amiloidose, não era, e fomos para o realce tardio, e aí sim as impressões ditas aqui se confirmam. O que se observa no realce tardio? Então, em primeiro lugar, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo, essa é a sequência aqui. Nesse eixo curto, aqui é o ventrículo direito, esse é o ventrículo esquerdo. Notem, por favor, que na parede lateral, aqui visto um pouco melhor nesse eixo curto, mas na parede lateral, em 4 câmaras, existe um realce de padrão isquêmico. Por quê? Observem principalmente nesta imagem e nesta, e verão que existe um realce, uma área branca, no subendocárdio, é uma parede fina, e se percebe que essa parede deve ser irrigada por aquele marginal. Então, provavelmente, alguma coisa aconteceu aqui. Mas existem também, claramente, áreas de padrão não isquêmico. Ou seja, eu vejo o septo interventricular, principalmente, em que eu tenho áreas escuras, ou seja, sem realce, áreas brancas, que são as que caracterizam o realce, e áreas escuras do outro lado, fazendo um início da imagem clara de um realce mesocárdico. Da mesma maneira, tenho áreas do ventrículo direito comprometidas por fibrose também, por isso que eu havia perguntado para a Marinela se angiograficamente ela conseguiria explicar isso. E aqui, de novo, áreas de realce no ventrículo direito, no mesocárdio da parede anterior, um pouquinho mais epicárdicas da parede basal. Esse tipo de achado de possibilidade não isquêmica, remete a alguns diagnósticos. Um deles, alguém deve ter pensado, e por isso se fez uma tomografia de pulmão, alguém pensou que pudesse ser uma sarcoidose, que explicaria a elevação enzimática, explicaria, às vezes, o quadro de dor, explicaria um realce um pouco diferente, muito embora o realce costume ser subepicárdico na sarcoidose, mais qualquer outra coisa. E, de fato, esse paciente tem alguns gânglios aumentados na cadeia, acho que eu não consigo parar aqui, mas, enfim, ele tem alguns gânglios aumentados, mas só isso, não tem nenhuma massa pulmonar. Voltando para o padrão de realce, outra coisa que pode se acontecer é simplesmente que ele tenha uma consequência de uma miocardite. Pouco provável nesse caso, visto que nós não tínhamos edema, não mostrei aqui, mas nós não tínhamos imagem de edema, e a evolução clínica também não é muito da miocardite, a não ser que ele tenha existem já descritos vírus que fazem episódios de miocardite reentrantes, então ele poderia ter tido um em 2020, em 2000, agora em 2022 outro, mas tudo pode, mas não parece o mais provável. E, por fim, esse pode ser um realce de uma cardiomiopatia entrando em fase de dilatação, em que a gente tem algum grau de aumento da espessura miocárdica por conta de fatores de risco como hipertensão, que a gente possa ter essa lesão miocárdica por causa da doença coronária, e ele teria uma cardiomiopatia dilatada de alguma causa genética, que eventualmente apresentam padrões semelhantes de realce tardio. Então, pela ressonância, seria uma miocardiopatia que foi comprometida por um evento isquêmico ao longo da sua evolução na parede lateral, confirmando que a verdade continua, Marinela, na ponta do catéter, aquela lesão do marginal provocou algumas coisas. Tá? Ibrahim, você acha que tem infarto de ventrículo direito? Tem. Não tem infarto, mas tem um infarto de parede lateral, isso com certeza. Infarto de parede lateral, e no ventrículo direito ele tem áreas de lesão, mas que não tem muito a ver, seriam irrigadas provavelmente pela coronária direita, que até é de parede livre, é de parede inferior, até a região subtricuspídea, são pontos de realce que não têm características, elas não são contínuos. Geralmente, quando você tem uma lesão de origem isquêmica, né, Tito, ela começa pegando aquele segmento e vai até a porção distal daquele segmento, ela não fica em retar. E achei muito interessante que parece a mesma imagem da cintilo para o VE, né, que são imagens de pontilhadas, assim, de salpicadas. Você tem uma parte normal, uma parte anormal. Então, isso provavelmente é uma cardiomiopatia e não Ibrahim, o realce da parede lateral é transmural? Não, é subendocárdico. Só subendocárdico. Mas é uma parede muito fina. Né? Então, por parede fina. Parede bem fina, parede lateral. Displasia do VD poderia... Só uma colocação, que na cintilografia, o talho pode não ter pego essa fibrose por conta dessa localização subendocárdica, porque isso a gente não tem resolução para ver. Até eu ia fazer essa pergunta da Vivian agora. Eu acho que a coincidência foi total.
Displasia de VD pegando, pode ser, mas eu acredito mais numa cardiopatia genética que simule a displasia. Até porque o comprometimento, existem casos, entraria como quarta hipótese para mim, mas existem casos em que você tem mais comprometimento do VE do que do VD mesmo, aqui parece ser o caso aqui. Isso. Mas não tem nem sobrecarga. Por que não entrou como primeira hipótese minha? Primeiro, porque eu ainda gosto de colocar esse diagnóstico mais quando o VD é mais comprometido que o VE. E ele não tinha aumentos regionais, ele tinha uma hipocinesia, não tinha microneurismas de VD. Ibrahim, dá para a gente descartar a miocardiopatia alcoólica para esse paciente? Não. Não dá para descartar, muito embora na miocardiopatia alcoólica o mais comum seja não se encontrar reals. A gente não na encontra hipertensão também, né? Exatamente. Exatamente. Reals, né? Então, não parece. Eu não sei se o... Não, o Luciano está perguntando aqui, não tem gordura. O Luciano Aguiar perguntou se tinha gordura. Não, a tomo não mostrou gordura na infiltração gordurosa no coração, Luciano. Continuamos. E aí, então, temos algumas dúvidas agora, né? Diante dessas informações, será que deveríamos pedir um novo cateterismo? E se mostrasse essa mesma lesão, será que a gente deveria, então, intervir nessa circunflexa, né? Na verdade, nesse primeiro ramo marginal? E aí, nesse caso, considerando um evento agudo, qual antiagregante a gente associaria, considerando que ele usa o Marivan? Só voltando à discussão que a gente não sabe a data desse paciente. Teve um infarto lateral, né? Ele tem uma lesão na CX, que deve ter reaberto, né? Mas nós tivemos um infarto lateral, um infarto subendocárdico. Não sabemos se foi agora nessa internação, lembrar que ele internou por dor, né? Internou por dor precordial com elevação de tropo, sem curva da tropo. E agora, são 6 meses do CAT prévio. Ele fez aquele CAT que a doutora Marinella nos mostrou, foi de junho de 2021. Né? Temos 6 meses após. Então, a primeira questão é, devemos pedir um novo CAT ou não? Começamos pelos residentes. Vocês pediriam? O paciente chegou com dor, com elevação de tropo. Doutora Adriana, pediria? Difícil, hein, doutora? O CAT é 6 meses antes do evento da dor. Da dor. Eu acho que não. Não pediria. Quem pediria? Vamos fazer diferente. Quem pediria um CAT para esse paciente agora que chegou com dor, com tropa elevada? Doutor Maicon, quer comentar ou você pediria? Doutor Maicon pediria um novo CAT. Você sabe que nesse paciente o pessoal estava internado na UCG e eles foram discutir comigo para ouvir minha opinião, se eu achava que se era isquêmico, se deveria pedir CAT. Quando eu vi, eu acredito muito na ressonância do doutor Ibrahim, quando ele me falou que era um infarto, a fração de ejeção tão baixa, eu achei, o CAT era recente, eu preferi não, mas claro que não é uma coisa tão clara assim. Doutor Ibrahim, qual seria a sua conduta? Bom, antes eu vou fazer uma observação que o Daniel Mensagem mandou aqui, que é interessante de pensar mesmo na sarcoidose, quem sabe até pedir um PET, se a gente não conseguir esclarecer. Eu ainda acho que sarcoidose é um bom diagnóstico para ele. Eu ficaria principalmente com o diagnóstico de sarcoidose e de cardiopatia de origem genética. Em relação ao CAT, a minha impressão é que, embora o realce seja transmural, como não seja transmural, como a Vivian comentou, eu acho que aquela parede lateral já foi perdida. Acho que ela quase não tem viabilidade. Então, se a gente for fazer o CAT procurando novas lesões, possível sempre é possível, mas pela cintila não tinha isquemia em outras áreas que pudesse justificar a intervenção. E nem viabilidade. E nem viabilidade que pudesse Não, era viável, a parede lateral é viável, tem perfusão preservada na cintilha. Não tinha em outras paredes que pudesse no talho. A gente intervir em outras paredes. Né? Ok. Pensando em doença extensa. Para nós, da ressonância, tinha uma viabilidade bem restrita. E eu acho que a área, tudo bem, gente, pode ser que melhore em 1, 2 pontos, que ela vá de 28 para 29,30, a fração de injeção. Mas acho que a gente vai beneficiar pouco esse paciente. Pediria ou não pediria, doutor Ibrahim, sim ou não? Não. Não. Doutor Fernando Scolari, sim ou não? Eu tenho um viés. Eu acho que viés do paciente, de quem trabalha bastante com IC, assim, acho que é um paciente grave, tem disfunção biventricular e qualquer novo evento pode descompensar e dar uma outra história natural para esse paciente. Nesse sentido, eu seria mais intervencionista, assim. Mas eu concordo que não é uma decisão unânime. Eu acho que é muito de cada um e
e também pensando no que a gente pode oferecer. E até eu levanto, acho que a segunda questão ali sobre revascularização, eu até, de certa forma, eu fico em dúvida por ser uma lesão ostial de marginal, se isso não pode comprometer uma revascularização naquela localização com o fluxo da circunflexa. E se nesse sentido a gente não poderia piorar o fluxo do paciente. Então, talvez discutindo com o pessoal da hemodinâmica, já de antemão, se seria passível de revascularização aquela área, aí talvez eu iria para o novo CAT. Você pede o novo CAT pensando numa nova lesão ou pensando nessa lesão da CX, da marginal mesmo? Eu acho que pensando na mesma lesão, assim, uma nova aterosclerose enorme, assim, espontânea, acho difícil, né? É mais provável que seja naquela região mesmo. Nossa, só uma dúvida, esse paciente ele vem anginando, né? Pelo que eu entendi. Ele vem sintomático, né? Ele chegou com muita dor no PS, internou por dor e elevação de trópono. Mas ele já tinha essa história de angina pregressa, né? Antes da internação? Essa é uma história complicada, porque quando a gente encontra no prontuário, tem assim, uma dor atípica no passado. Mas o paciente contou ontem na consulta que ele nunca sentiu dor, que ele só sentiu dor agora. No prontuário diz que tinha dor, não sei se o paciente... Se ele falou isso, se você acreditou, eu também. Aí eu mudo, volto atrás do meu voto, aí eu peço CAT. Aí sim. Pelo raciocínio que o Fernando citou. Se a dor foi interpretada como assintomática o primeiro episódio agora, acho que aí muda. Difícil, né? Marinela, nossas experts. Então, eu não pediria CAT. O CAT dele é de 6 meses. 6 meses o CAT. 6 meses. Não, 6 meses. 6 meses. Então... Eu tinha entendido errado, eu tinha entendido 6 anos. Então não, 6 anos, 6 meses. Eu não pediria CAT. Essa informação que você falou agora, eu acho importante, que apesar dele ter essa lesão, no CAT de 6 meses, ele não vinha com dor, e ele teve dor agora, e é importante até para a gente decidir qual vai ser o tratamento dele. Quer dizer, se você considera a dor atual uma dor típica, ou seja, ele tem uma lesão e está tendo dor, então você vai pensar se você vai tentar medicar muito bem essa dor, ou se ele persistir com dor, você vai eventualmente até pensar em tratamento percutâneo, não para prognóstico, mas para qualidade de vida. Mas eu não pediria um novo CAT agora. Mariche, realmente é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que tem argumentos para ambos os lados, né? Sempre que eu entro aqui, eu acabo mudando a minha opinião durante a discussão. Às vezes eu entro com uma opinião e eu acabo saindo com outra. A Maria vai com as outras. Né? Há 2 anos isso acontece comigo. Mas, assim, eu acho que tem argumentos. Vendo todos os exames, né, não invasivos, esquecendo aquela cinecoronariografia, acho que tem argumentos para não fazer a cinecoronariografia. Então, aparentemente, a gente tem uma hipocaptação persistente, aparentemente o paciente não fez uma curva típica de infarto, né? Ele tem uma grave disfunção ventricular esquerda, então eu vou adicionar um exame invasivo, que pode ser arriscado. A gente sabe que o cateterismo é um exame extremamente seguro, mas não é isento de complicações, e então eu poderia raciocinar dessa forma. O CAT é recente, concordo com a Vivian, o CAT é recente, o território é pequeno, todas as minhas provas funcionais mostram que eu tenho uma grave disfunção ventricular esquerda, aparentemente eu não tenho isquemia nesse território, e ele não infartou agora, porque essa curva de troponina não foi uma curva de infarto. Pronto, defendi a parte de não invasividade. Mas, por outro lado, que é a parte que talvez eu fique mais confortável, eu diria, esse é um paciente jovem, esse é um paciente que já teve um infarto prévio, né, já tem uma doença coronária bem estabelecida. Ele tem uma grave disfunção ventricular esquerda e teve uma dor recente que realmente, né, pelo que ela contou, foi uma dor forte.
né? Ok, pode não ser uma síndrome coronária aguda sem supra, não alterou o marcador, ou não alterou naqueles níveis que a gente esperava, mas pode ser uma angina instável. E a doença arterial coronária, a Vivian está aqui do meu lado, sabe que é uma doença, às vezes, muito surpreendente. Então, às vezes, mesmo em períodos curtos, você pode instabilizar uma placa já antiga, ou você pode, eventualmente, ter uma progressão rápida de doença coronária. Então, eu, sinceramente, alguém pode me chamar de muito invasiva, mas eu faria uma nova cinecoronariografia nesse paciente, mesmo porque a doença coronária associada a uma grave disfunção ventricular esquerda de outra etiologia, a doença coronária pode agravar o prognóstico desse paciente. E, eventualmente, se eu puder fazer uma revascularização, talvez isso, eventualmente, possa melhorar um pouco o prognóstico dele. Seria esse o meu raciocínio. Você está pensando em uma artéria, uma lesão nova? Pode ser o mesmo vaso, com alguma característica um pouco diferente, alguma instabilização daquela mesma placa, ou, mais raramente, uma progressão muito rápida da doença. Talvez não fosse o caso, mas, sabe, doença coronária é realmente surpreendente, Edilene. Mas a gente tem que pensar que ele tem uma parede lateral bem fininha, né? Não tinha praticamente parede lateral, a gente vai salvar mais o quê, né? Se a gente pensar, não tem uma lesão nova, a gente tem uma lesão na CX de 70%, vamos imaginar que tivesse 90% agora. Vamos ver a opinião de Brei. Com aquela parede lateral, quase nada. Uma marginal que tivesse pendurada agora. Você acha que ainda salvaríamos alguma coisa aquela parede? Não, sinceramente, eu tinha entendido errado a data do CAT. Eu vou ficar dessa vez menos invasiva, a não ser que, conversando com o pessoal da hemodinâmica, eles disserem, porque eu também acho que a lesão era bem ostial, o ramo saía a 90 graus da circunflexa, talvez não fosse uma intervenção tão simples. Então, pelo que a gente viu, pelo comportamento enzimático, pela morfologia da lesão, minha tendência seria de ser mais conservador nesse momento, tratar o paciente clinicamente, porque eu realmente acredito que a gente vai beneficiar muito pouco em termos de recuperação da contratilidade. O argumento que pesa a favor aí tanto do que o Scolari como o que a Marinella disseram é que, eventualmente, você pode perder meia dúzia de miócitos e isso desencadear uma arritmia que seja o último evento da vida desse paciente. É verdade. Mas eu acho que aquela circunflexa faz pouca diferença no conjunto global das coisas e eu só pediria um CAT se alguém intervencionista dissesse para mim assim, eu me sinto muito confortável, deixa que eu resolva essa lesão tranquilo, sem risco para aquela CX. Minha pergunta foi além. Você acha que, vamos dizer que a gente faça uma revascularização? A fração de ejeção vai de 28 para 30. Que vai conseguir reverter alguma coisa aquela parede lateral não, ali que não existe? Muito pouco, não. muito pouco. Muito pouco, quase nada. Tito, sua opinião. Não, primeiro tinha essa dúvida se era agudo ou crônico o evento, acho que isso é importante, porque ele não está medicado adequadamente, tem uma frequência de 95, talvez não esteja fazendo a medicação adequada. Segundo, que pelos achados do eco, a gente olhando aquele strain, dando um strain positivo, né, dando alteração da sincronia e da contratilidade, o afilamento da parede, que também é um índice, né, não dá 3 milímetros, a ressonância mostra um cometimento aparentemente maior do que 50%, na teoria passando de 75%, então a chance do segmento voltar a bater é muito pequena, praticamente nula nesse caso. Mas tem os eventos arrítmicos, tem os eventos de repetição que o Scolari tinha citado, eu acho que isso é importante sim. Mas, do ponto de vista coronário, para voltar a bater o segmento, como viabilidade, melhora da fração de ejeção, efetivamente, acho que não tem muito benefício, acho que não soma nada. Só falar eu nem pensaria em melhora da contratilidade da parede, nem pensaria. É dor, quer dizer, se eu considerasse a dor dele típica, apesar que muitas vezes a gente dá pouco valor ao tratamento clínico, a gente, mesmo que a dor seja típica, a gente pode passivar a placa, né? A gente vai medicar e vamos tentar passivar. Mas, se ele persistir com dor, sobraria. Eu acho que há essa possibilidade para sintoma. E vamos à última pergunta, um tema bastante polêmico. Qual antiagregante você vai dar alta para o paciente com tratamento clínico, doutora Vivian? Ele tem fibrilação atrial, está anticoagulando, é uma prevenção secundária. Qual antiagregante para ele? Então, eu acho que teria duas hipóteses aí, quer dizer, ou você manteria você tem que manter o anticoagulante, se você chamar esse quadro dele de angina instável, acho que a gente pode chamar de angina instável, a gente poderia fazer um curto período
de tripla e passar para anticoagulante e clopidogrel, ou fazer direto anticoagulante e clopidogrel. Eu pensaria nas duas possibilidades. Então, vamos lá. Marinela vai... Só queria, para não pular a segunda pergunta ali, é possível fazer intervenção coronária percutânea daquele vaso, se essa fosse a nossa opção? Sim, seria possível. O ramo de cima seria uma técnica de bifurcação. Então, a gente tenderia a englobar a bifurcação, proteger aquele ramo marginal e com a técnica do kissing balloon, a gente consegue fazer relativamente fácil essa intervenção coronária percutânea. Então, não seria um caso assim tão complexo. Seria possível fazer com stent farmacológico, se fosse necessário. A melhora clínica provavelmente seria evidente se esse fosse o caso, para melhorar a angina. Então, só para esclarecer a parte percutânea. Né, em relação aos antiplaquetários, eu concordo com a Vivian. Se o paciente tem baixo risco de sangramento e um alto risco isquêmico, a gente pode enfrentar a terapia tripla aí por 15, 30 dias. Né? A ESC manda... Na verdade, a ESC já é mais liberal, né, Vivian? A ESC já fala no default strategy, né? A estratégia padrão seria manter a aspirina por um curtíssimo espaço de tempo, né? Uma semana, seguindo o Augustus, e já deixaria o anticoagulante e só o clopidogrel. Se o paciente tem aí um alto risco isquêmico, aí sim você manteria a terapia tripla. Eu gosto de aspirina, todo mundo sabe que eu adoro aspirina, então, eu me sinto um pouco incomodada em tirar a aspirina de forma tão precoce. Então, se ele tem baixo risco hemorrágico, eu manteria a tripla terapia por 1 mês, suspende a aspirina com 1 mês, deixa o clopidogrel e o anticoagulante, e depois de 1 ano, aí fica a critério do clínico, né? Pode deixar só o anticoagulante, mas eu voltaria, eu sou ousado, eu voltaria com a aspirina de novo. A Vivi quer falar. Eu queria fazer uma pergunta para você, Marinela. Eu aprendi a gostar da aspirina com você, e nesse paciente, ele é alcoólatra, apesar da ponto da gente pensar que a cardiopatia seria alcoólica. Como é que a gente ajusta o esquema ou como é que a gente faz? Parou de beber, né? Não. Durante a consulta. Durante a consulta. Talvez você esteja pensando aí se ele tem, né, varizes de esôfago, alguma coisa assim. Exato. Aí a gente teria que avaliar esse risco aí. Mas acho que 30 dias de aspirina na terapia tripla, acho que não vai fazer mal. E deixa um protetor, sempre deixa um protetor gástrico, né, na eventualidade. Né? Vamos então continuar, doutora Então, Júlia? vamos lá como conclusão. Esse paciente ficou com dupla antiagregação na internação associada à anticoagulação, manteve estável, não recorreu dor, foi de alta aí no dia 17, sem nenhum sintoma, foi adicionado clopidogrel à prescrição, também foi otimizada, estatina e beta-bloqueador, e a proposta inicial aí de 1 ano a ser reavaliada ambulatorialmente, conforme a interpretação do caso e evolução. E ele manterá seguimento no ambulatório do miocárdio, e aí com otimização aí a critério da evolução. Perfeito, obrigada, doutora Júlia. Vamos agora chamar o doutor Tiago Abizade para fazer um resumo rápido do realce tardio. Boa tarde a todos, dando sequência aqui na nossa discussão. Vou falar um pouquinho sobre os padrões de realce tardio na ressonância. Como uma breve introdução aqui, a gente tem que o aumento do espaço extracelular causado ou pelo infarto ou por depósito de material vai propiciar um meio no qual o gadolínio tem afinidade. Então, isso vai gerar uma imagem tardia, que a gente chama de realce tardio, e esse realce ele pode ter uma distribuição difusa, irregular, pode ser uma distribuição nodular, em diferentes porções da parede do ventrículo, né? Podendo ter um acometimento subendocárdico, mesocárdico, subepicárdico ou transmural. É com base nesse padrão associado à clínica do paciente, a demais achados nos exames de imagem, que a gente vai poder fazer o diagnóstico diferencial entre as miocardiopatias, né? Inicialmente se fazia esse diagnóstico diferencial principalmente entre lesões isquêmicas e não isquêmicas, mas nos últimos anos tem se diferenciado as miocardiopatias não isquêmicas e é sobre isso que eu vou falar agora. Inicialmente, falando da doença coronariana, a gente vai ter esse padrão de realce tardio que respeita a fisiopatologia da isquemia coronariana, então uma lesão que vai progredir do subendocárdio
para uma lesão transmural, a depender da magnitude do vaso acometido e do tempo de evolução, né, respeitando sempre o território de irrigação coronária, podendo acometer aí toda a parede do ventrículo, como os senhores podem ver nessa imagem, aí um acometimento de parede inferior e inferolateral. Já na amiloidose, a gente tem uma distribuição um pouco mais irregular, difusa, né, não respeitando o leito de irrigação coronária. Essa distribuição vai normalmente poupar o ápice, né, como os senhores podem ver na imagem. Aqui a gente tem um paralelo entre a ressonância, um corte de necrópsia e aqui a histologia com vermelho do Congo, como os senhores podem ver apontado pela seta. A miocardite é uma outra entidade que cursa com o realce tardio subepicárdico, ao contrário da lesão coronariana. Dependendo da gravidade da miocardite, o acometimento pode ser transmural também. Lembrando que a imagem vai surgir cerca de 2 semanas depois do início dos sintomas. E o realce tardio, além desse padrão subepicárdico, como a gente mostra na imagem, ou transmural, ele também pode ser mesocárdico, depende um pouquinho da clínica do paciente para a gente fazer esse diagnóstico também. Nesse esquema aqui à direita, a gente tem uma representação da fase aguda, né? Essa parte representada em branco demonstra o maior acometimento na fase aguda, e no follow-up essa lesão pode ser revertida. No caso da miocardiopatia hipertrófica, a gente, além dos achados clássicos, né, do aumento da espessura miocárdica, a gente pode ver um realce tardio associado a essas regiões hipertrofiadas, né, por desbalanço entre oferta e demanda, gerando fibrose. A distribuição pode ser difusa, pode ser focal também, e pode também ter essa imagem típica de realce tardio na junção entre o septo interventricular e a parede livre do ventrículo direito. A doença de Chagas também tem uma apresentação bastante variada. O realce tardio pode até preceder o início dos sintomas. A gente pode ter o achado do realce tardio na porção subepicárdica ou mesocárdica da parede inferolateral, classicamente. Pode acometer também o ápice ou pode até mimetizar a doença coronariana. Então, a gente leva em conta os dados clínicos, a epidemiologia do paciente e demais achados de exames. Na sarcoidose, a gente vai ter uma distribuição irregular ou nodular. O realce tardio pode ser subepicárdico ou mesocárdico, e aqui a gente vai ter 2 cenários diferentes, né? Numa fase aguda, inflamatória, pode cursar com edema e espessamento da parede miocárdica, e na fase crônica, na fase já granulomatosa, pode sofrer um adelgaçamento dessa parede, como os senhores podem ver nessa peça de necrópsia. Finalmente, trago aqui um paralelo entre todos os padrões de lesão, lembrando que uma mesma entidade pode se manifestar de diferentes formas. A gente tem aqui a miocardite, pode ter um acometimento irregular, pode ter um acometimento transmural ou subepicárdico, né, que é o mais comum dela. Lembrando também que a evolução do realce tardio subendocárdico ou transmural não é exclusivo da doença coronariana. Lembrando sempre de avaliar se a área de lesão respeita o território de irrigação coronária ou se apresenta de forma mais difusa. Então é isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Tiago. Acho que terminamos diferente do que começamos. Pensamos inicialmente em etiologia isquêmica, chegamos no final achando que tínhamos as 2 coisas, não isquêmica, também isquêmica nesse paciente. E é assim que a gente, no dia a dia, vai cada vez mais aprendendo com os casos clínicos que a gente se defronta no dia a dia. Queria agradecer a doutora Vívia, a doutora Marinela, estão sempre junto conosco, e peço ao doutor Ibrahim, e agradeço também a todos que participaram. Doutor Ibrahim, eu peço para encerrar a reunião. Obrigado a todos que participaram, obrigado, Edileide, por mais essa oportunidade, o Fernando, nosso correspondente internacional, sempre presente, a Priscila, que mandou muito bem nas imagens da Cintilo, como sempre, aos nossos residentes, a apresentação foi excelente, a sua revisão foi tão boa que mostrou exatamente o raciocínio que a gente fez na hora de fazer o diagnóstico. A gente não conversou antes, e você mostrou ali o realce mesocárdico, que faz a gente pensar, o subepicárdico, que faz a gente pensar. E, como sempre, a imagem é mais uma peça no quebra-cabeça, ela não é nunca a única resposta a ser dada, a não ser situações excepcionais, porque em medicina tudo pode, inclusive associação de doenças. Não é a primeira reunião que a gente vê isso, então não é o mais frequente, claro, mas acontece. Obrigado a todo mundo que acompanhou.
Terça-feira que vem, o caso discutido vai ser o melhor samba-enredo de 2022, mas na outra semana a gente volta. E, como é a última reunião dos atuais residentes, desejar boa sorte para quem está indo embora, muito sucesso na carreira. Se tiverem 50% de sucesso de quem me rodeia, vocês vão estar muito bem. Então, a gente deseja para vocês boa sorte.